Então vamos dar início à leitura do estudo. O Espírito Santo de Deus, parte 12. O homem natural. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 14, está escrito: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, quando fala o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, está se referindo àquela pessoa que ainda não nasceu de novo, aquela pessoa que ainda não teve o encontro com Cristo, aquela pessoa que ainda não foi tocada pela salvação. Então ela não consegue compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. Um exemplo, se você for para Mateus capítulo 5, no versículo, deixa eu ler aqui na Bíblia, versículo de número 44, está escrito: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O homem natural não compreende isso. Como é que eu vou orar por uma pessoa que está me prejudicando? Como é que eu vou interceder pela vida de alguém que dia após dia tenta me prejudicar? O homem natural não compreende. Porque o homem natural, ele está acostumado a devolver na mesma moeda. Você faz o mal contra mim, eu te devolvo na mesma moeda. Então, quando uma pessoa vai em uma igreja e recebe um ensinamento, e aquela pessoa ainda não teve um encontro com Cristo, e aquele ensinamento está mandando ela orar pelos seus perseguidores, orar por aqueles que te odeiam, ela não entende. E às vezes sai da igreja chateada. Do mesmo jeito, Mateus capítulo 6, deixa eu ler aqui na Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui está falando, se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, Deus também não nos perdoa. Então, como é que o homem natural vai entender isso? Não entende. Eu lembro que uma vez em São Paulo, eu fui realizar um velório, em uma determinada região, e quando eu cheguei lá para realizar o velório, ali no caixão estava um pastor, e do lado do caixão estava o irmão dele, e outros familiares. Eu comecei a conversar com o irmão dele, e ele falando que no dia anterior, os ladrões tinham entrado dentro de casa, e na decorrência do assalto, tinha dado um tiro no pastor, e o pastor tinha morrido. E eu conversando com ele, eu falei: você sabe o que a Bíblia fala, como vocês devem proceder diante dessa situação. E ali ele falou para mim: eu sei, a Bíblia manda perdoar. O homem natural vai conseguir entender isso? Perdoar alguém que tira a vida de alguém injustamente? O homem natural não compreende. Então a pessoa, quando ela torna-se espiritual, ela compreende que o ser humano aqui na terra não passa de instrumentos, seja nas mãos de Deus ou nas mãos do diabo. Por que é que existe tanta maldade, tanta guerra, tantos assassinatos, tantas injustiças? Porque são pessoas que trabalham para Satanás. A pessoa que é espiritual, a pessoa que é de Deus, ela compreende, sabe discernir uma coisa da outra. E ela sabe que a luta dela não é contra as pessoas. A luta dela é contra os demônios. Como é que um homem natural vai compreender um ensinamento que fala a respeito sobre dízimo?
Você vai na igreja, você está endividado, cheio de conta para pagar. Aí naquele dia está o pastor ensinando a respeito do dízimo e fala para tudo aquilo que Deus colocar nas suas mãos, você separar o dízimo, que é a 10ª parte. Aí você fala, nossa, eu estou cheio de contas para pagar. O pastor me orienta que eu tenho que tirar 10% para entregar na obra de Deus. Eu já estou devendo, ainda vou ter que separar mais 10%. O homem natural não compreende. Tudo aquilo que envolve os ensinamentos de Deus, para o homem natural é considerado loucura. Como é que vai chegar num casal de 2 adolescentes, 18, 19, 20 anos, 22 anos, e vai falar, vocês só podem ter relação sexual após o casamento? No meio dessa modernidade, que primeiramente os jovens têm relação sexual para depois analisar se vão namorar ou não, aí você chega para um casal de jovens e fala, olha, vocês não podem ter relação sexual antes do casamento, a relação sexual é somente após o casamento. Então já imaginou naquele culto ter um casal de jovens que não tem Cristo como Salvador, que não entende nada do Evangelho, quando recebe um ensinamento desse, eles vão lá, internamente vão até dar risada, porque para eles é considerado loucura esse discurso. Para eles esse discurso não tem como ser colocado em prática. É impossível ser colocado em prática dentro da mentalidade deles. A realidade, irmãos, é que nós estamos cercados, rodeados de pessoas naturais. Por isso que elas não compreendem muitas vezes as atitudes dos cristãos, talvez as suas atitudes como homem de Deus, como mulher de Deus. Por isso que eles não entendem o discurso contra o pecado e querem a todo modo fazer com que a igreja de Cristo se cale e não denunciar o pecado, porque denunciar o pecado já está sendo considerado como uma intolerância, já está sendo como algo agressivo. Nós estamos cercados de pessoas naturais, e a Bíblia deixa bem claro, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, e para estas pessoas parecem loucura. Eu citei aqui alguns exemplos, poucos exemplos, mas tem muitos outros que o Espírito Santo provavelmente está, melhor dizendo, ministrando aos vossos corações. Continuando, aqui vamos para o número 2, olha o que está escrito no número 2. O homem espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Olha, como é que você sabe se uma pessoa realmente é filho de Deus? Se ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. A pessoa fala que tem Cristo como Salvador, a pessoa fala que já passou pelo batismo nas águas, mas você vê que todas as atitudes que ela vai tomando na vida é sempre ferir na palavra de Deus. Então aquela pessoa ainda não se tornou um filho de Deus. Ela ainda não é guiada pelo Espírito de Deus. Ela é guiada pelas suas emoções, pelos seus desejos. As atitudes dela é sempre pautada em cima do que ela deseja, independente que vai ferir a palavra de Deus ou não. Aquilo que ela quer fazer, se fere a palavra, não importa, ela vai lá e faz. É por isso que nós encontramos muitos crentes que não se firmam, que não se tornam filhos de Deus. É por isso que muitas pessoas escandalizam. É por isso que muitas pessoas acabam olhando para as igrejas evangélicas por causa do comportamento dos que se dizem filhos de Deus, sem serem filhos de Deus. Essas pessoas olhando e falam, essa pessoa me deu um calote, essa pessoa me enganou, essa pessoa comprou e não pagou, essa pessoa fez isso. Ou seja, são pessoas que estão dentro das igrejas, que já passaram pelo batismo nas águas, que dizem que tem Cristo como Salvador, mas que ainda não são filhos de Deus verdadeiramente, ainda não são guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, foi um aceitar Jesus da boca para fora, não foi um batismo bíblico, foi mergulhado nas águas, ou seja, não nasceu de novo, não são guiadas pelo Espírito Santo. É por isso que nós encontramos tanta gente dando o mau exemplo, porque o Filho de Deus,
O verdadeiro filho de Deus, ele não está preocupado com a reputação dele, ele está preocupado com a reputação do evangelho. Ele está preocupado com a imagem de Cristo, aquilo que ele faz, se Cristo vai ser exaltado ou diminuído através do comportamento dele. Eu não estou falando aqui em perfeição, não. Ninguém é perfeito, todos nós somos falhos, todos nós erramos, todos nós somos limitados, mas existe um limite. Agora, quando a pessoa passa desse limite, ela só está provando que ainda ela não é guiada pelo Espírito de Deus. E se o Espírito Santo de Deus existe, é a terceira pessoa da Trindade, está à nossa disposição, é gratuito a presença dele em nossas vidas, por que não buscar? Por que continuar tendo uma vida espiritual rasa, vazia, sendo dominado e vencido pelo pecado, se nós podemos dominar a nós mesmos e vencermos o pecado, porque Cristo já nos proporcionou essa vitória, através da morte e ressurreição, passando pela cruz e a ressurreição. Aí continuando fala, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual chamamos Abba Pai. Aqui interessante que fala, porque não recebeste o espírito de escravidão. Eu tenho Jesus como Salvador, eu passei pelo batismo das águas, mas eu estou aprisionado no vício, eu estou sendo escravo. Deus já me libertou da escravidão. Eu tenho Jesus como Salvador, eu já passei pelo batismo nas águas, mas quando eu fico nervoso eu falo muitos palavrões, é palavrão em cima de palavrão, eu estou sendo escravo. Deus já me libertou da escravidão do pecado. Quando eu penso que não me prostituo, quando eu penso que não, eu estou fazendo tudo errado, você está sendo escravo. E a pessoa guiada pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ela já não é mais escravo. Aqui fala que ela passou a ser filho, adoção de filho, foi adotado como filho. Deus nos adotou como filhos, por isso nós podemos chamá-lo de pai. Tantos evangélicos, irmãos, estão escravizados pelo pecado. Tantas pessoas que conhecem a palavra de Deus são dominadas pelo pecado. Não aceita a escravidão. Quem tem que dar um basta na escravidão é você falando não, eu não aceito mais isso na minha vida. A partir de hoje será diferente. Eu vou lutar, eu vou vencer, porque Deus me dá todo o suporte para vencer. No final do versículo fala: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha a comunicação. O seu espírito com o Espírito de Deus se comunicam. Você sabe que você está indo no caminho certo. Você sabe que você está fazendo o que agrada a Deus. Você deita, e você não deita com peso na consciência. Eu não era para ter feito isso, eu não era para ter feito aquilo. Não, você deita e você está em sintonia. O mundo está em guerra. O pecado cada vez mais cresce no meio da humanidade. Estamos vendo a palavra de Deus se cumprir para o arrebatamento da igreja. Você vê crise, você vê tudo que não presta, mas você tem paz no seu coração. Você deita em paz. O seu espírito se comunica com o Espírito de Deus e há sintonia. Quando você vai trazer um ensinamento para alguém, você não está sendo reprovado naquele ensinamento. Ou seja, você não está pregando e não vivendo, você está pregando e vivendo a sintonia. E você sabe que não importa o que possa acontecer, você está com Deus. E que a morte para você não é considerada uma perda. A morte para você que é cristão, que é servo de Deus, que é fiel, é lucro. O apóstolo Paulo chegou a falar que o viver, ou seja, a vida dele, o viver dele aqui, seria para servir a Cristo, e que a morte seria lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho.
dependendo da tradução. Então você sabe, você está em paz. Você sabe que se você morrer hoje, seu negócio é com Deus. Você sabe, você morrer hoje, aquilo que você tinha que fazer aqui na terra, você fez, sua missão foi cumprida. Agora já imaginou, irmão, que tem de gente com um monte de pendências na vida, pendência com irmão, pendência com pai, pendência com mãe, pendência com um, com outro, é todo tipo de pendência, escravizado no pecado. Já imaginou uma pessoa dessa morrendo? Ou seja, depois que morrer não tem como consertar nada, depois que morrer não tem como consertar a vida. Então, se o Espírito Santo de Deus existe, Ele nos dá todo o suporte para vencermos a escravidão, o pecado, nos torna filhos de Deus. Eu vou aceitar as mentiras e as propostas do diabo? Não, eu preciso lutar, eu preciso vencer. Então, resumindo, existem dois tipos de homem, dois tipos de mulheres. O homem natural, a mulher natural, o homem espiritual, a mulher espiritual. O natural não compreende as coisas do Espírito. Tem determinadas passagens bíblicas que você não obedece ainda? Não, pastor. Então, você ainda está uma pessoa natural. Torne-se uma pessoa espiritual. Viva pela fé, ande pela fé. E com certeza, Deus tem grandes bênçãos para as nossas vidas. No próximo domingo, daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Alcança, meu Deus, todas essas pessoas aqui presentes, que sejam transformadas por Ti, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecê-los de uma forma sobrenatural. Abençoe, Pai, este povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.